Paz veio até as Obras Sociais Irmã Dulce para saber um pouco mais sobre a devoção à Beata e também sobre as atividades que acontecem aqui no mês de janeiro. Eu estou ao lado do Oswaldo Gouveia, ele que é assessor de memória das Obras Sociais Irmã Dulce e vai contar um pouquinho para a gente mais sobre essa história toda. Oswaldo, muito obrigada por receber a gente aqui no Show Pai. Sempre é um prazer, vocês já são parceiros de longas datas. E a gente já começa procurando saber mais sobre essa imagem que está atrás da gente aqui, a imagem de Santo Antônio, né? Irmã Dulce era muito devota de Santo Antônio e essa imagem aqui era muito especial para ela. Conta essa história para a gente. A Irmã Dulce e Santo Antônio se confundem, né? Conta a lenda, reza a lenda, a história, que desde os 9 anos ela conversava com ele. E teria sido essa imagem que teria indicado o caminho dela. Ela deixou relatado isso em vários depoimentos. Essa imagem é uma imagem histórica, pertenceu ao avô dela, o Manuel Lopes Pontes, um deputado do Império Brasileiro. É uma imagem de qualidade artística, uma imagem neoclássica, do estilo neoclássico, mas o maior valor dela é esse valor intrínseco, por estar projetado em todo o amor, toda a devoção de um ser tão especial quanto foi Irmã Dulce. Essa imagem ela colocava de castigo. Essa imagem, ela brigava, ficava de mal com ele quando pedia as coisas a ele, mas em compensação, quando ele também atendia, era festa, foguetório. Talvez seja a peça mais importante do ponto de vista artístico e talvez até do ponto de vista místico, porque tem relata, contém toda uma trajetória de vida dela. Então, toda a projeção da vida religiosa, mística, espiritual está projetada nessa peça. E é uma peça que hoje em dia, inclusive, começou a criar uma devoção em torno dela. É o caso que nós vemos aqui, já fotografias aos pés da imagem. Então, provavelmente são devotos de Santo Antônio que trouxeram sua graça, seu pagamento à imagem, não mais a ela. Então, começa a se confundir ou reafirma a confusão que se faz entre Irmã Dulce e Santo Antônio. E você que tem esse conhecimento todo, né, dessa obra, dessa memória que tem aqui nesse prédio, nesse complexo em que a gente está, eu imagino que deve ser difícil escolher quais são os objetos, as peças mais importantes para o visitante que chega aqui pela primeira vez. Mas vou te colocar nessa pergunta difícil aí. Quais seriam as peças mais importantes, né, se a gente tivesse que escolher? Ou os lugares em que o visitante não pode deixar de conhecer aqui nas Obras Sociais Irmã Dulce para saber um pouco mais sobre ela? Vou começar por lugares. Eu acho que existe um espaço aqui muito especial, que é a capela. Na capela, ela construiu em 46. Na capela, ela rezava todo dia às 6 horas da manhã. Ela dizia que tinha que alimentar a alma antes de começar o trabalho. Na capela, o Papa João Paulo II, hoje Santo João Paulo, se ajoelhou e tem um lugar marcado. Isso do ponto de vista de local. Do ponto de vista do acervo, dos bens móveis, né? Nós temos a cadeira, que ela durou durante 30 anos, que é um lugar muito especial, que foi o local do sacrifício pessoal dela. Nós temos o acordeão, que é o lado lúdico, que ela tocava na cadeia da Coreia. Nós temos o anel de consagração. Nós temos o hábito dela, a roupa dela, que ela ficou junto ao corpo dela durante 18 anos, quer dizer, uma relíquia de primeiro grau, de extremo valor, dos valores da Igreja Católica. Enfim, mas de certa maneira o acervo cultural é muito importante. Não é um acervo de importância monetária, mas é de importância espiritual, importância histórica, porque tudo é história. Acima de tudo, é o acervo que retrata, que registra, que materializa essa figura tão especial que foi Irmã Dulce para todos nós, baianos e brasileiros. Vou falar em baianos e brasileiros, essa é uma época em que vem muita gente visitar, conhecer aqui esse espaço. Quais são os dados sobre o turismo religioso, que tem crescido aqui muito também por conta do acervo que vocês reúnem aqui, né? Na realidade, o turismo se confunde também com o Irmã Dulce, mas sempre se confunde com tudo. Santo Antônio agora é o turismo. Ela, em vida, ela recebia turistas, e ela achava muita graça. Ela dizia, mas por que eu? Quem faz tudo é Deus. Tem uma frase dela que ela diz isso. Ela recebia vários turistas, guias mais antigos relatam isso. Hoje, no ano de 2015, nós fechamos com 90 mil turistas que visitaram, que registraram, passaram pelo memorial, pelo santuário, para enfatizar que é um complexo, não só o memorial, mas o santuário, um complementa o outro. E nós temos uma expectativa agora para a alta estação, que vai de dezembro a março, de 30 mil pessoas, que registram, que é um número significativo, se nós considerarmos que nós temos grandes competidores, no ponto de vista das atrações, da beleza natural, atrações, as festas, os shows, os eventos. Nós estamos competindo com produtos bem mais tradicionais que o turismo religioso aqui na Bahia, particularmente no Brasil. E conta pra gente qual é o perfil desse turista, desse visitante que vem até aqui para conhecer esse acervo. São pessoas que já têm uma devoção, são pessoas que estão conhecendo Salvador, tem um perfil mais ou menos definido aí que vocês tenham como passar pra gente? Bom, bem complicado.
Na realidade, nós temos, historicamente, o turista mesmo, o visitante que vem de fora. O visitante estrangeiro começa a chegar com maior quantidade, por conta dos cruzeiros, tem chegado de maneira sistemática. Mas uma coisa me deixa muito feliz, porque eu acho que o memorial é para o turismo, mas tem que ser para o povo brasileiro, para o povo baiano. É o aumento soteropolitano visitando, passou a ser um programa dos finais de semana do povo, e as pessoas do interior. Nós recebemos muitos pacientes que estão aqui durante o dia inteiro e vêm para aqui. Então, basicamente, são devotos, são católicos devotos, peregrinos, recebemos peregrinações, pessoas que organizam peregrinações basicamente para vir aqui ao Bonfim. Eu sempre digo que Irmã Dulce tem dois grandes auxiliares, o senhor do Bonfim, porque todo mundo vai ao Bonfim, passa por Irmã Dulce, e os taxistas, porque são incríveis a quantidade de taxistas que param. Então, e basicamente o curioso, existe uma curiosidade por quem foi essa mulher. Porque Irmã Dulce não é uma beata como tantas outras, veneráveis, respeitadas, mas é uma beata do nosso tempo. Muitas pessoas a conheceram, muitas pessoas a viram na televisão, ouviram, ainda ouvem, que nós temos mensagens gravadas aqui. As pessoas confundem muito Irmã Dulce com a nossa realidade. Então, acho que tem um perfil mais ou menos muito múltiplo, muito diversificado. Falando um pouco sobre a devoção à Irmã Dulce, você deve ter muita história de gente que tem uma relação muito especial, né, com ela. Conta pra gente como é que você percebe que essa devoção tem se manifestado ao longo desse período que você está aqui, nesse memorial, né, com essa responsabilidade tão grande e conhecendo tanta gente também através dessas obras. Nós somos responsáveis também por recolher os relatos de graça, né, para a canonização dela. Então, inicialmente, a manifestação de fé era presencial, era física, era através de relatos que eram colocados em cima do túmulo, ou que eram colocados pelos corredores aqui do memorial, no santuário. Hoje tem muita gente usando as redes sociais, então você tem uma quantidade imensa. Nós temos dois endereços, duas páginas no Facebook, né, que é o Obras Sociais de Irmã Dulce e Memorial Irmã Dulce, que tem sido realmente um grande desaguadouro dessa manifestação. Eu diria que é uma fé que também ela se moderniza. Você não encontra mais muito ex-voto em forma, digamos, de cera, mas você encontra, por exemplo, objetos mais modernos, como o escudo do Vitória, pedindo que o Vitória passasse para a primeira divisão. Você encontra, por exemplo, objetos, diplomas, tablets, coisas assim que me surpreendem. Assim, me deixaram uma televisão, uma senhora que, quando comprou a televisão melhor, trouxe a televisão antiga dela. Então, acho que o ex-voto evolui também, né, por conta da própria evolução da sociedade. Então, houve uma mudança de perfil. É mais jovem e, portanto, acompanha o interesse, o desejo e o que os jovens conseguem entender como seus objetos de desejo. Uma fé contemporânea, tecnológica. Com certeza, tecnológica. Está começando a se manifestar isso. É curioso isso. E falando um pouco sobre os relatos, né, que vocês recebem aqui, desses milagres, né, e de graças que são recebidas também, né, pelos devotos. Quais são os mais marcantes, ou tem algum relato que tenha te tocado especialmente? Olha, nós temos dois casos sendo analisados com calma, eu não posso nem tocar nele, nem falar, você sabe muito bem como é o processo de verificação, a confusão que foi, que estão sendo analisados com calma. Mas eu tive dois relatos muito interessantes recentes. Um colega nosso, a quinta dia dele vinha andando 3 horas da manhã aqui pelo Largo de Roma e foi assaltado e foi levado para um beco por dois rapazes e, além de roubarem, começaram a tentar esfaqueá-lo. Nesse momento, até me emociono, ele levantou o crachá e fez: "Eu sou da Irmã Dulce". O cara parou, me abençoe, meu irmão. Aí fez: "Eu só quero levar isso aqui". Aí tirou a medalhinha dele. Emocionante isso. É uma força muito grande. E recentemente, um rapaz que é um desenhista, que é um quadrinista, faz quadrinhos, trabalhou inclusive com o Cedrais, né, da turma do Chachado, foi auxiliar dele, foi atropelado e disse ter visto Irmã Dulce do lado dele. E a materialização da promessa dele vai ser um novo quadrinho que deverá sair daqui no próximo ano, daqui a 2 anos. É emoção, mas é porque me emociono muito quando falam essas coisas. Que bom saber isso, essas histórias realmente são muito tocantes. Uma foi ontem, a outra foi 15 dias atrás. Foram as mais recentes que eu tenho, assim, materializado, está sendo transformado em depoimentos. Nós gravamos depoimentos. Até porque, se o Vaticano quiser analisar com mais calma, tem também o depoimento pessoal do próprio miraculado, né, do agraciado pela intercessão dessa mulher tão especial. Com certeza, eu agradeço muito, Oswaldo, pela sua generosidade de compartilhar com a gente essas histórias, esse conhecimento todo sobre a Irmã Dulce, que é tão especial, continua se renovando, né, nas graças alcançadas, né, com histórias como essas que você acabou de me relatar. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço a vocês, está sempre à disposição. Falar de Irmã Dulce para mim
falar do bem, falar da superação, falar do amor, falar, enfim, da essência do ser humano, que é a bondade. Maravilha, obrigada então.